Em um vídeo anterior, eu falei sobre moralidade sexual cristã e mencionei a palavra perversão. Nesse vídeo agora, eu vou falar especificamente sobre perversão relacionado à sexualidade, perversão sexual, mas começando pelo conceito geral de perversão, que vem do latim pervertere, que seria pervertio, de verter o lado para o avesso, né? Então, é um tema importante porque, do ponto de vista comercial, essa perversão pode ser induzida pela própria propaganda também, para conseguir gerar vendas para um campo específico, ou pode ser utilizada também, do ponto de vista político, pelo Estado para gerar o domínio de indivíduos ou induzir o comportamento de uma sociedade, né? Então, ainda mais numa era de desinformação, é preciso ter muito cuidado para que as pessoas tenham clareza e possam buscar ser saudáveis, né? E buscar sua felicidade individual e o respeito ao próximo, o respeito às liberdades, etc. Então, a perversão, de um ponto de vista geral, é o ato de perverter, depravar, degenerar, adulterar, desvirtuar, corromper. É uma palavra que está relacionada à perversidade, por perverter a ordem natural ou a ordem social. Como eu tinha falado antes sobre moralidade sexual cristã, nesse vídeo o foco maior vai ser sobre perversão sexual, né? Então, na seara sexual, tudo aquilo que desvirtua o uso natural dos órgãos ou gera efeitos que degenerem o corpo humano ou a mente da pessoa, seria então perversão sexual, gerando perdas primitivas, ou seja, ao sujeito ou ao objeto, com alteração mórbida das qualidades genéticas, transformando-as em algo pior por má adaptação. Então, a ideia de que buscamos a felicidade é de busca para nos sentirmos melhor. Esse é o sentido da prosperidade, né? Então, não pode ser confundido com a ideia progressista de que qualquer tipo de mudança seja benéfica, né? Cabe a cada indivíduo e a cada sociedade interpretar qual é a melhor forma, como é que você pode se aperfeiçoar como indivíduo, como é que a sociedade pode se aperfeiçoar e buscar de modo consciente esse caminho, né? Agora, se não, a gente pode cair no espírito revolucionário e simplesmente buscar mudança como forma de contestação de tudo e simplesmente entrar no caminho do vício, do qual nos aprisiona, em vez de buscarmos a libertação, tanto individual como social. Bom, são perversões sexuais, e eu vou colocar um link aqui embaixo para vocês verificarem, um site que tem ali catalogado 57 formas de parafilias. A parafilia é o gosto pela quebra de padrões, né? E aí pode ter relação sim com o espírito revolucionário que eu citei. Às vezes isso pode tomar uma conotação, inclusive, doentia, né? Não saudável para o indivíduo, e buscar, assim, apenas um confronto social ou simplesmente gerar problemas graves. Alguns casos de parafilia podem ser são considerados crime, né? E como, por exemplo, interesse sexual por pessoas de idade imprópria, tem o bestialismo, né? O zoofilia, que pode ser considerado maus tratos aos animais, né? A necrofilia, a atração por pessoas mortas, que seria um vilipêndio ao cadáver, que é crime também, né? Ou até o assédio sexual do frotismo de encostar nas outras pessoas, né? Então, existem parafilias que podem ser consideradas crimes. As outras podem não ser crimes, mas pode gerar e gera um desequilíbrio e uma impossibilidade de autocontenção do indivíduo. Então ele se torna refém, aprisionado a esses vícios, né? Bom, o adultério já foi crime no passado, hoje não é mais crime, mas pode gerar um ilícito civil e até ter uma natureza indenizatória, também é possível, mas pode ser considerada uma perversão. Fica o questionamento, porque a poligamia seria então porque se é permitida a poligamia, mas seriam vários casamentos, né? O adultério seria a relação fora do casamento, mas tem uma relação. Algumas pessoas acreditam que a poligamia masculina não seria
uma perversão pelo fato do homem não ter gestação, né? Mas isso também é uma perspectiva muitas vezes cultural, né? E do ponto de vista da visão ocidental, a monogamia seria realmente o mais comum na ordem social posta, né? E não na ordem natural em si. Bom, agora existe o masoquismo, existe o sadismo, etc., que são questões muito graves também, que pode tomar um teor que prejudique a vida da pessoa, né? Bom, eu quero mencionar também a perversão narcisista, em que é aquela em que a pessoa quer impor a sua vontade e desconsiderar a vontade dos demais. É o oposto da perversão do falso self. O falso self é identificado pela origem na anulação das próprias vontades para a satisfação do outro, normalmente associado ao medo de repressão ou ao medo de perda de privilégios, né? A partir daí cria-se essa ideia de falso self, uma espécie de altruísmo exacerbado, construindo uma falsa expectativa da vontade do outro e espelhando a sua própria. E essa questão de espelhamento do outro na sua própria vontade pode gerar um outro tipo também de perversão, né? E quando a pessoa busca que o outro possa representar ele mesmo, para alguns isso pode estar associado à escolha homossexual, por exemplo, ter relação com pessoa do mesmo sexo, né? E inclusive algumas pessoas justificariam que a misoginia do meio homossexual até seria comum por conta disso, né? Mas é um campo tão subjetivo que é difícil se afirmar exatamente. E esse vídeo aqui é para ajudar, né, a trazer ao debate temas importantes de um modo racional, para que cada pessoa possa aprender um pouco sobre o tema e buscar o acompanhamento do psicólogo, se for o caso. Lembrando que hoje estamos falando de vários tipos de parafilias, né? Mas hoje a homossexualidade, ela já talvez não seja mais considerada, já foi considerada doença, né? Mas hoje sequer seja parafilia porque já está incorporado no padrão. E a questão das diversas formas de sexualidade, como falando dos gêneros também, ideologia de gênero, etc. E sobre o LGBT+, também aquelas diversas formas de sexualidade seriam perversões sexuais. E se for perversão sexual, essas pessoas não devem ser vítimas de preconceito e de discriminação. Agora, elas devem ser estimuladas a permanecer, através de política de Estado, estimuladas a permanecer nisso, ou devem levar um esclarecimento para que ela possa, se ela estiver dependentes como viciadas nessas perversões, né? Então, são questionamentos para que possam ser analisados por todos, né? Não deve haver juízo de valor nenhum, porque quando for diagnosticado como psicopatologia, seria de se respeitar a pessoa que estivesse naquela condição também, é claro, né? Enfim, o risco é que haja uma corrente ideológica com a intenção de interferir na liberdade de escolha do indivíduo, e principalmente quando avançam contra crianças, né, para tentar influenciar, e aí vai haver um problema que vai ter interferir na liberdade de desenvolvimento do indivíduo. Então, em vez de conseguir uma emancipação da pessoa, estaria havendo uma influência ou intervenção indevida naquele desenvolvimento da criança, né? E também a questão do celibato ou da sexualidade, se seriam perversões ou não, né? Às vezes há necessidade de fazer o método da regressão para identificar qual é a origem do problema, né? E também ter em mente que, além de analisar a origem, também as questões das consequências futuras, presentes ou futuras, que podem acontecer, tá? E do ponto de vista natural, qualquer modalidade de cópula diversa da genitalidade, que seria a penetração peniano-vaginal, poderia ser considerada perversão sexual. Valendo lembrar que existe a construção social também em torno disso. Então temos a ordem natural e a ordem social. São esses os pontos que eu gostaria de tratar desse tema importante, que deve ser debatido com clareza e com respeito
as pessoas que pensam de modo diferente. Um abraço.